Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Deu uma melhoradinha, assim, uns 20%. É prazer estar com vocês mais uma noite. Para a gente é um privilégio. Fico contente de a gente poder estar no culto, né? Estava saindo de casa, o Ben e a Grazi estão doentes hoje, então eu perdi o meu fiel escudeiro e a minha fiel escudeira. E estava saindo de casa, ele estava chorando, né? Quer ir no culto, quer ir no culto. E eu pensei, Jesus, permanece esse desejo no coração desse menino ao longo dos anos. Apesar de ele não ter uma consciência plena, né, do que é o culto em si, né, eu fico muito feliz já por ele gostar de estar aqui, né, por desejar vir aqui no domingo. E que Deus traga perseverança no seu coração, né, ao longo dos anos, o sustente. E que esse seja também o nosso desejo, né, a alegria de estar e talvez um pesar por não conseguir, né, quando estivermos impossibilitados de estarmos juntos. E glória a Deus por isso. Nós seguimos na série Olhe para Si, Encontros com a Verdade. Falamos na semana passada, né, sobre a mornidão do coração, uma autoavaliação, né, sobre a carta ali em Apocalipse, à igreja de Laodiceia. E hoje vamos falar sobre uma mensagem intitulada Sonda-me, ó Deus, que é a exposição do Salmo de capítulo 139. Nós vamos exclusivamente, né, nos atentar aos versículos 23 e 24. Mas a gente vai falar um pouco do contexto, né, dessa oração de Davi, esse cântico, para que possamos, enfim, né, chegar a esse ápice ali do versículo 23 e 24, que de fato é a oração de Davi. Do verso 1 ao 18, né, ele faz uma reflexão sobre os aspectos de Deus, né, sobre a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. E no versículo 19, 20, 21, 22, ele fala sobre a santidade, como Deus ele se opõe, né, ao pecado, como ele se opõe à maldade, como isso não agrada a ele. E enfim, o verso 23 e 24 é a oração de Davi em conclusão a toda essa reflexão, né, que ele faz sobre quem é o Deus de Israel e o nosso Deus, né. E vamos buscar aqui mais uma vez, né, clamando ao Espírito Santo que fala ao nosso coração, olhar para esse texto de Salmos aqui, para que possamos ser impactados pela sua palavra. Esse é o nosso desejo. Amém? Irmãos, nós vivemos em uma época que é obcecada por melhoria pessoal. Eu não sei se vocês perceberam, né? Mas é uma geração muito de performance, né? Sejam em todas as áreas, né? No trabalho e tudo mais. Mas essa busca por melhoria pessoal tem gerado diversos cursos, programas, ferramentas. Só dessas equipes, né, de subir a montanha, aí a gente tem mais ou menos umas 50 hoje, né? A galera da camiseta laranja, a galera da camiseta preta, tem o camuflado, tem de tudo, né? Eu já fui convidado para uns 3, 4 aí. Tudo em busca de se tornar uma versão melhor de si mesmo, né? De uma performance pessoal e espiritual em parte, né? Buscando ali ser os melhores pais, os melhores maridos, talvez os melhores homens e mulheres. Mas uma pergunta, né, que nós precisamos nos fazer é: qual é o padrão que define, né, essa tal moralidade que eles tanto buscam, né? Qual é o padrão que essa nossa geração, né, que busca ser uma versão melhor de si mesma a todo custo, qual é o padrão estabelecido? Ao que se comparam? Ou melhor, né, se tornar melhor em relação ao quê? Qual é o padrão moral que define os aspectos a quais eles podem seguir? E a realidade é que o limite humano é que cada um cria a própria regra para si. Cada um estabelece o seu próprio padrão que deseja seguir. E é uma busca ali por um lugar que não tem uma linha de chegada. Mas a realidade do cristão, ela é diferente. Porque para o cristão ele não busca só ser uma pessoa melhor, ele não busca só alcançar algum tipo, né, de versão melhor de si mesmo. Ele busca uma vida que é conformada à imagem de Jesus Cristo. Esse é o desejo de todo cristão. Um dia eu estava falando com alguns irmãos e nós estamos falando qual é a sua ambição. Esse era o tema da mensagem, né? Qual é a sua maior ambição? E nós vamos vir várias coisas à mente, né? Mas a realidade é que a ambição do cristão é se tornar parecido com o seu mestre. É se tornar parecido com aquele que nós chamamos de Senhor,
com aquele que nós cantamos aqui, né? Muitas vezes, Jesus, te amamos, o quanto te amamos. Estou aprendendo cada vez mais, né, a confiar em Ti, a Te amar e tudo mais, e inúmeras declarações de amor por meio das canções, por meio das nossas próprias orações, né, como nós oramos ali, quando chegamos no nosso quarto, naquela final de dia, talvez cansados, sobrecarregados do trabalho, a quem nós clamamos? Esse nosso Cristo. E uma mensagem lá no autor de Hebreus, ele diz em Hebreus capítulo 1, do verso 3, né, ele fala que Jesus Cristo, Ele é o próprio resplendor da glória de Deus, Ele é a expressão exata do seu ser. Aqui Davi ele escreve baseado numa perspectiva de Deus, até parcial, incompleta, mas a realidade é que nós podemos conhecer Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Como o próprio autor de Hebreus diz, Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Deus é revelado plenamente em Jesus Cristo. E nós, aqueles que servem a esse Cristo, podemos conhecê-lo mais e mais, ao ponto de aí sim, Ele é o nosso padrão. Ele é a quem nós desejamos seguir, Ele é a quem nós desejamos nos tornar parecidos. Ele é quem nós desejamos imitar. Nós temos ali às vezes pessoas que nós admiramos e de fato, né, almejamos talvez nos tornar parecidos em parte, mas nós de fato queremos almejar ser parecidos com o nosso Mestre. E ele começa, né, dizendo ali do verso 1 ao 6, nós vamos ler de forma breve aqui, o Senhor, do 1 ao 6, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Davi, ele começa aqui, falando sobre a onisciência de Deus, o seu conhecimento. E a onisciência, irmãos, ela é a capacidade divina de conhecer todas as coisas de modo perfeito, infinito e ilimitado. É o conhecimento de Deus. Ele tem o conhecimento do passado, do presente e do futuro. Ele tem o conhecimento de todas as coisas. E Ele não se detém apenas a aspectos externos. Ele conhece tanto os aspectos externos como os aspectos do nosso interior. A onisciência de Deus, aqui que Davi tanto exalta, ele é o conhecimento que Ele tem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de coisas que nós nem mesmo conhecemos talvez sobre nós. Ele traz uma luz que esquadrinha cada íntimo do nosso ser, ao ponto de nos conhecer de forma perfeita. Irmãos, a verdade é que nem nós nos conhecemos. Talvez a pessoa que mais nos conhece somos nós mesmos, né, nesta terra. Mas Ele nos conhece a um ponto que vai além da nossa compreensão. Às vezes nós nos enganamos, por que eu faço isso, ou por que eu faço aquilo, não encontramos resposta. Às vezes pensamos que é o quê, né? Por que eu acordei naquele domingo de manhã, né? Fui ali fazer, talvez um café da manhã, preparar e tudo mais, porque eu amo a minha esposa. E talvez eu me engano, talvez eu estava na busca de um elogio, né? A semana inteira tomando esfregada, né? Só patada, eu pensei, não, hoje eu vou fazer. E daí ela vem ali, né, dá aquele meio elogio, e tu já fica contente, né? Tu pensa, talvez eu não sou tão ausente quanto ela reclamou, talvez durante a semana e tudo mais. E talvez tu pensa, né, que aquilo ali é movido por amor e na verdade é um engano, a motivação é outra. E quantas coisas fazemos que não conseguimos talvez nem saber se são motivações reais ou não, se são de fato sentimentos genuínos, se não é interesse em vez de compaixão, se talvez não é querer, né, satisfazer o ego em vez de misericórdia para com o nosso irmão. E esse é um Deus que sonda cada íntimo do nosso ser. Ele é um Deus que a sua onisciência significa que Ele jamais aprende coisas novas. Ele nunca é surpreendido, Ele nunca se engana. Ele tem o conhecimento perfeito e absoluto sobre todas as coisas. E diante de um Deus onisciente, é impossível viver de aparências. É impossível, irmãos.
Podemos, às vezes, construir algum tipo de máscaras, né? Ou algum tipo de persona, e acredite, é absolutamente normal que isso aconteça, nós somos assim. Mas não podemos esquecer que diante de Deus, Ele é aquele que nos vê por inteiro, que vai além das aparências, que conhece o nosso íntimo, nossas intenções, nossas motivações mais profundas. E ele segue do verso 7 ao 12, dizendo assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu digo às trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Ele fala aqui sobre a onipresença de Deus. Ele fala que por mais que ele subisse aos céus, por mais que ele fosse até o profundo mar, por mais que ele traz aqui esse contraste, trazendo uma realidade de que onde quer que nós estejamos nessa terra, onde quer que possamos esconder talvez os nossos sentimentos, talvez nas nossas máscaras, ou em qualquer lugar, a onipresença de Deus, ali está o nosso Deus. Onipresença é a capacidade de estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, de forma plena e completa. E longe de ser aquela ideia, irmãos, do filme da Marvel, do Doutor Estranho, vários pedacinhos, né, de Deus, vários homens de Deus em cada lugar. Alguns teólogos vão dizer que a onisciência de Deus, ela é a imensidão de Deus. Ele é tão imenso que Ele está em todos os lugares. Ele é tão imenso que em cada lugar desse universo que nós possamos estar, lá está a sua presença, alcançando todos os lugares do cosmos. E não há nada que escape dessa sua presença, desse seu atributo. Significa que existe um universo que não pode se ocultar dele. Deus, ele não está sujeito à limitação de espaço assim como nós. É impossível, né, nós estarmos em todos os lugares. A gente não consegue fazer nem duas coisas às vezes ao mesmo tempo, né? Falo pelos homens, né? Dizem que as mulheres muito mais. Mas nós não conseguimos. É improvável estar aqui e estar lá na minha casa agora. Mas Deus não é um Deus limitado a espaço. Por um lado, isso é muito bom, esse fato da onisciência de Deus. Porque para nós cristãos, é a realidade de que nunca estamos sozinhos. Deus, ele não está preocupado lá com o ciclano em algum outro lugar e eu estou aqui desamparado. Não, muito pelo contrário, Ele é um Deus bem presente. Ele é um Deus que está em todo o tempo conosco. Seja no profundo abismo, seja no mais altos céus, Ele está conosco. Por um lado, para aquele que não conhece a Cristo, para o pecador, ele não é uma notícia tão boa. É um fato de que ele não pode se esconder de Deus. Por mais que ele busque fugir da sua presença, por mais que ele tente se esconder no melhor esconderijo possível, nada se ausenta da onisciência de Deus. E ele cita do verso 13 ao 18, vamos ler. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma os sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ele fala aqui sobre a onipotência de Deus, onipresença, onisciência e onipotência. E a onipotência aqui num sentido mais amplo, é um Deus que realiza tudo o que deseja, é um Deus completamente poderoso para fazer tudo que Ele almeja,
conforme a sua vontade e natureza. Esse é um ponto muito importante. Um Deus onipotente, que faz tudo segundo a sua própria vontade, mas também segundo a sua própria natureza. O Posher, um dia ele explicando numa faculdade sobre um Deus onipotente, e as pessoas questionando, mas um Deus onipotente, então ele faz o que quer, ele decide o que quer, então ele decide mandar pessoas para o inferno, algo do tipo. E ele fala, um Deus onipotente segundo a sua natureza, que é santa, justa, perfeita. Então ele nunca se contradiz, ele nunca faz algo conforme que vai contra a sua vontade, sempre tudo conforme a sua natureza. Então ele fala, vocês imaginem se fosse um Deus onipotente que não é justo, um Deus onipotente que não é santo, nós estaríamos fritos, irmãos. Você imagina um Deus que falaria assim, ó, meus irmãos, vocês foram salvos por Cristo. Aí você chega lá no grande dia e ele diga, não, mas hoje eu tô de sacanagem, hoje ninguém vai entrar aqui no céu. Ele faz o que bem entende, um Deus que não cumpre a sua palavra. Não, o nosso Deus é um Deus onipotente, que faz tudo conforme a sua vontade, segundo a sua própria natureza. Então ele é um Deus que é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Ele é um Deus que para ele nada é impossível. Ele é um Deus de poder infinito, mas um Deus que também é santo e justo e amoroso. Então é um Deus que tudo que ele faz é conforme a sua própria vontade e natureza. Isso nos traz segurança, irmãos, porque nós não estamos na mão de um Deus que é como nós. Imagina se nós aqui tivéssemos o poder de Deus. Nós podemos ver numa série, né, extremamente absurda, né, que é aquela, que se eu não me engano tem na Prime, dos super-heróis, eu esqueci o nome agora, que tem o Capitão Pátria. E nós vemos ali como seriam seres humanos com poderes. E nós vemos que é uma série que os super-heróis eles são completamente depravados. Eles fazem o que eles bem entendem. Em algum momento eles se irritam, eles matam todo mundo. Eles fazem o que eles querem. Porque aquele desenho de super-heróis bonzinhos, né, que o super-homem correto, íntegro, é uma mentira, irmãos. Imagine se nós tivéssemos um poder onipotente aqui. Quantos nós não perdoaríamos ninguém, né? Qualquer um me irritasse, fulminado. Seria terrível. Mas ele fala aqui, ele exalta um Deus onisciente, onipresente, onipotente, o nosso Deus santo, que ele nos cria com um propósito muito bem definido, conhecê-lo, desfrutar da sua presença e viver para a sua glória. Isso é maravilhoso, irmãos. Conhecer quem é o nosso Deus. Às vezes adoramos um Deus que não conhecemos, e Davi aqui adora um Deus que conhece muito bem e exalta o seu caráter. E diante desse Deus, ele fala depois, né, na santidade do 19 ao 22, você pode ler depois se desejar, ele fala como ele é absolutamente puro e justo, ele odeia o mal e o pecado, ele é um Deus que não é tentado, é um Deus que não é provado, ele é um Deus que é santo e justo e jamais compactua com o mal. E por isso ali Davi também fala que ele é contra e de certa forma não compactua com aqueles que zombam de Deus. Ele começa diante disso e de toda essa profunda reflexão de quem Deus é. Ele fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, essa ousada oração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi, diante desse profundo conhecer de Deus, ele profere essa oração, que é a oração que nós vamos nos atentar essa noite, é a oração que nós queremos orar essa noite aqui também, diante de Deus. E o versículo 23, ele começa dizendo, né, o Deus que sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele começa citando lá no início o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que sonda todas as coisas. E aqui ele parte do conhecimento para a prática, e ele diz,
Eu entendo e eu conheço que Deus é esse Deus que conhece tudo, que conhece o meu interior. Mas não fica apenas no conhecimento de quem Deus é. Ele faz uma oração dizendo: Deus, Tu que é esses que sonda todas as coisas, sonda o meu coração. Traz um sondar de quem eu sou. E essa palavra no hebraico, ela traz um sentido de escavar, investigar profundamente algo. É como alguém que cava um buraco até que encontre ali um tesouro de valor. É procurar com força mesmo, com vontade. E ele ora aqui: Senhor, escava o meu coração, sonda-me. Procura aqui dentro de mim, com perfeição, com profundidade. Não de forma superficial, como eu talvez às vezes posso fazer um examinar de mim mesmo. O que Davi está dizendo aqui e admitindo é que por mais que eu possa examinar a minha vida, por mais que eu possa, nós devemos fazer isso, irmãos. Devemos parar pelo menos em algum momento da nossa semana, do nosso dia, e examinar nós mesmos. Se temos vivido conforme o Evangelho, se temos tido decisões que agradam a Deus, se temos vivido segundo a Sua palavra. Mas ele admite aqui que de nós, ainda que possamos fazer uma boa avaliação de nós mesmos, ainda ela é imperfeita, ainda ela é superficial, ainda ela não vai ser a mesma clareza e leitura de que Deus pode trazer sobre o nosso coração. Porque, de fato, o nosso coração é enganoso. Jeremias capítulo 17, verso 9, pois o coração é enganoso e extremamente, desesperadamente corrupto. Não podemos confiar na nossa própria avaliação, não podemos confiar em nós mesmos e de forma perfeita. Por isso ele se entrega aqui ao Deus que sonda, que conhece, reconhece a sua própria limitação, reconhece a sua própria incapacidade de se conhecer a si mesmo. E ele se entrega também à absoluta verdade de Deus. Não basta acreditar, irmãos, em Deus, no fato de Ele conhece todas as coisas. Não basta apenas acreditar nisso. Tu crê, meu irmão, que Deus Ele sabe de todas as coisas? Creio demais, Gustavo, creio com força. Eu acredito muito. Mas é necessário desejar que Ele aplique esse conhecimento na nossa vida. Que Ele aplique essa verdade no nosso coração, no nosso caminhar, trazendo à tona aquelas coisas que nós preferimos esconder. Essa é a oração de Davi: sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração, sonda as imperfeições que ainda carrego comigo, sonda os meus medos, as minhas inquietações, os meus pecados que ainda estão ocultos, as minhas fragilidades que eu ainda insisto em esconder. Talvez não estamos tão bem quanto pensamos. E Calvino, ele comenta, sobre esse trecho do Salmo. Ele diz que Davi, ele não teme o exame divino, mas o deseja, pois sabe que enganar-se a si mesmo é pior do que ser exposto por Deus. Irmãos, é muito triste esse hábito que temos de enganar nós mesmos. Eu faço isso com frequência, você também faz, e é triste essa realidade. O desejo de Davi, essa oração, encontrando a mesma realidade dessa natureza pecaminosa que também carregamos. Enganamos a nós mesmos. Achamos que estamos bem, às vezes achamos que o que fazemos, não, isso é uma vida suficiente, aceitável. Ou talvez enganamos a nós mesmos a respeito de alguns pecados, a respeito de alguns sentimentos que temos. Tentamos fazer vista grossa. E o que Calvino diz aqui é real. O desejo de Davi, ele precisa ser o nosso, sim. É melhor, é pior, na verdade, se enganar a si mesmo do que ser exposto por Deus. Porque, como vamos ler ao longo do versículo, ser exposto por Deus não é o final. Ele expõe com o propósito de nos provar, de trazer luz e também de nos guiar no seu caminho. Essa súplica aqui mostra que o verdadeiro autoexame, ele não começa em nós mesmos, mas ele começa partindo de quem Deus é. Ele começa partindo de Deus. Ele, por mais sincera, como eu falei, possa ser a sua introspecção, ela não vai trazer
uma leitura realista de si mesmo, né? Você talvez já foi adolescente, né? Para alguns aqui faz pouco tempo como eu, para outros já faz muito mais tempo, né? Mas você lembra que na adolescência, né? Você talvez é um fiel amante do auto-engano. Nossa, você mente para si constantemente, principalmente nos relacionamentos, né? Não, aqui não dá nada, não tem nada demais e não sei o quê. E quando você vê aquela conta, né, de telefone, nem tem conta de telefone mais hoje, né? Mas na minha época tinha. É aquela conta de telefone de R$300. E você pensa, não, mas eu nem gosto tanto assim dessa menina e tudo mais. E tu vê ali perdidamente apaixonado e você tenta mentir para você mesmo. E aí você está naquela situação com seus pais e você vai lá, sempre acha que você é muito mais maduro, né? Quem nunca ouviu aquela frase, né? Às vezes da pessoa mais velha, né? Não, tu é novo ainda. E tu pensa, não, eu sou muito mais inteligente que meu pai. Eu sou muito mais maduro, muito mais experimentado. Quando a gente fica um pouco mais velho, a gente vê que a gente era um baita de um tolo, né? Na verdade, porque eles são muito mais sábios que nós, porque eles já viveram muito mais que nós. Amém, glória a Deus. E eles são muito mais experimentados. Eles erraram, falharam, sofreram algumas coisas que nós ainda talvez não sofremos. E o intuito do seu amor é nos guiar para que nós possamos não passar pelas mesmas situações. Se você é pai ou mãe, ou vai ainda ser, vai entender esse sentimento que nós temos. Quando eu vejo ali meu filho de 2 anos, eu penso que se eu pudesse absorver todo o sofrimento que ele vai enfrentar nessa terra, todas as traições, toda a inveja, toda a perseguição por causa do nome de Cristo, todos os sofrimentos que uma vida nesse mundo pode oferecer, nós absorveríamos tudo. Só de pensar em o que ele vai enfrentar, a vontade que temos é de chorar. A vontade que temos, Deus, livra-o do mal. E essa é a oração de Davi aqui, orando para que Deus o leve além da cegueira que nós temos muitas vezes diante da nossa própria vida. É orar pedindo a um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que nos ama e está em todo tempo cuidando de nós com todo o seu poder e sabedoria infinita. Crendo que Ele cuida melhor de nós do que nós mesmos. Então sonda-me, ó Deus, o meu coração, as minhas afeições, os meus desejos, as minhas motivações. Revela de fato quem eu sou. Traz luz ao meu interior, para que eu possa não só me deparar com um cenário ruim de fato, mas que eu possa ser transformado em conformidade à imagem do Teu Filho, porque esse é o meu desejo. Eu não quero ser uma melhor versão de mim mesmo para autopromoção, não, eu quero ser uma versão de Cristo Jesus nessa terra. Que Cristo ele possa esculpir as belezas dele em nós, ao ponto de que possamos não saber mais quem é nós e quem é Cristo em nós. Qual é o nosso pensamento e quais são os pensamentos de Cristo, quais são os nossos desejos, quais são os desejos de Cristo. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa vontade, por isso nós oramos como Davi, sonda o nosso coração, ó Deus. Agora, de fato, irmãos, é uma oração ousada. Será que você tem essa coragem de pedir, Deus revela os nossos pecados ocultos? Senhor, revela as nossas intenções distorcidas. Senhor, revela as nossas motivações mais profundas. Será que nós temos essa coragem? Será que, irmãos, às vezes não é... Ela é uma oração assim, que custa sair de dentro dos nossos lábios, tá? Ela é uma oração custosa. Mas é a melhor oração que nós podemos fazer. E ele fala que Deus não é apenas um Deus que nos sonda, mas o versículo 23b, ele fala que Ele é um Deus que também nos prova. Ele pede, Deus, prova-me e conhece os meus pensamentos. Aqui o salmista, ele aprofunda o seu pedido, ele aprofunda a sua oração. Não apenas o sondar do coração, mas prova a minha vida. E essa palavra, irmãos, do seu original aqui, ela traz um sentido de aqui, ele, como um ourives, ele coloca ali o ouro no fogo, para tirar aquilo que é impuro, para trazer aquilo que é, separar a impureza, né, daquilo que é a matéria-prima boa, limpa. Essa é a aprovação, como nós vemos em outras passagens também, essa mesma palavra aqui empregada. Ele ora para que Deus o prove, e aqui a oração ela vai tomando um pouco mais de peso, né?
A gente ora para que Ele possa sondar o nosso coração. E aqui a gente vai orar para que Ele nos prove. E o Davi aqui tendo a consciência de que Deus o refinaria como um ouro no fogo. Não é uma oração de tolo, irmão. Não é uma oração aqui inconsciente, sabe? Não é uma oração aqui de alguém leigo, como muitas que nós fizemos ao longo da nossa vida, né? É uma oração de quem já trouxe a base de quem é Deus. E ele ora pedindo: Senhor, prova o meu coração. Já que esse meu coração é um coração de intenções ocultas, Tu é aquele que conhece os meus pensamentos, então prova-me. É um pedido ousado aqui. Ele pede para que Deus, por meio das circunstâncias, por meio do nosso trabalho, por meio da convivência no nosso lar, por meio dos irmãos que tanto amamos, possamos ser provados. E provação, irmãos, não é algo muito bom à primeira vista, porque nós temos a tendência, né, quando lemos, por exemplo, a passagem de Romanos capítulo 5, ali que Paulo está dizendo, né, que nós devemos não somente nos gloriar na glória futura, daquela vida que teremos com Deus, mas também nos gloriamos e nos alegramos na provação do tempo presente. E a palavra, né, provação ali traz o sentido de tribulum, que é um rolo compressor que vai passando por cima da palha e divide o grão daquilo que não é bom. Como nós podemos nos alegrar e pedir a Deus para que Ele nos prove se aparentemente parece algo ruim? Se aparentemente não parece algo bom, ser provado no nosso trabalho, passar uma circunstância difícil, que vai trazer luz ali para se de fato aquilo que vivemos é bom ou não. É porque nós costumamos olhar somente para a provação em si, não naquilo que ela produz. Paulo, quando ele fala no capítulo 5, ele está falando que a provação, ela produz a perseverança, ela produz o caráter aprovado, ela produz a experiência, a esperança. Então que nós possamos orar para que Ele nos prove, não somente olhando para aquilo de ruim que vai trazer de dentro de nós, porque vai, irmãos. Quando nós lemos, né, no Antigo Testamento, no Êxodo, lá Ele os leva ao deserto para trazer o que havia, para fora o que havia no seu coração. E nós vemos a murmuração, e nós vemos o descontentamento e tantos aspectos ruins do povo de Israel. E o fato é que quando nós oramos aqui, Senhor, prova-me, porque Tu é aquele que conhece os meus pensamentos, Ele de fato vai nos provar. Ele de fato vai nos levar a passar situações, às vezes no trabalho, que vão trazer para fora aquela falta de paciência que ainda existe em Ti. Aquela falta de misericórdia que ainda existe no teu coração. Né? Eu passo por situações assim, e com certeza vocês passam constantemente. Mas não é apenas passar, é orar para que o Senhor prova o nosso coração. Prova a minha vida. Para que eu veja aquilo que ainda precisa ser transformado. Para você trazer para fora aquilo que ainda precisa ser tratado. Porque às vezes a gente acha que está muito bem, irmãos, e a gente só precisa de uma luta um pouco maior. Uma aprovação um pouco maior. Para a gente ver que a gente ainda precisa ser desenvolvido. Às vezes a vida não está muito boa. Não está muito tudo tranquilo. Faça essa oração, irmãos. Aí eu vou desencorajar vocês, né? Vamos com calma, a gente vai chegar no fim ainda. Mas é bom. É maravilhoso, porque Ele traz para fora coisas que ainda não percebemos. Às vezes a gente pensa, cara, eu estou muito bem, sabe? Eu convivo às vezes com tanta gente aqui no trabalho, vem um dar aquela pisada no pé, né? Vem um tirar a paz do cara, vem outro, puxa o teu tapete daqui, tu assim, lida tão bem com aquela situação, e tu, eu estou bem, aqui eu já meti a boca aqui eu já puxava o tapete de volta, o outro eu já falava mal pro meu chefe, agora eu estou eu estou caminhando bem, né? Eu estou até com misericórdia no coração, né? Eu era extremamente paciente. E tu vê aquele cara, né, que tu explica a mesma coisa há 2 anos para ele, do trabalho. E ele ainda continua, né, sem querer não aprender, porque não é impossível que um ser humano não aprenda em 2 anos aquilo. Mas ele não quer aprender. E tu pensa, cara, como eu estou paciente. E basta vir aquela semana, né? Que daí eles conseguem te surpreender no trabalho. Vem coisas além, e tu pensa no teu coração, Senhor, eu estou rodeado de pessoas boas. É muito difícil ser eu.
e você ainda vê que ainda existem muitas coisas em você que ainda não condizem com o caráter de Cristo. E você vê que existe ainda muito orgulho, e você vê que você ainda se acha muito superior aos outros, e você vê que ainda falta misericórdia para com as pessoas. Mas é nesse sentido que a aprovação é boa. Ela nos prova e traz para fora aquilo que ainda precisamos ser transformados, porque queremos ser purificados como o ouro é purificado, no caminho da santificação. Queremos ser santos como Ele é santo. E para que isso aconteça, Ele precisa não apenas de um autoexame teórico, Ele precisa, por meio das provações e das circunstâncias da vida, das pressões, das tentações, dos relacionamentos, provar o nosso coração. É como se o salmista aqui ele fizesse a seguinte oração: Senhor, usa até mesmo as provações para mostrar quem eu sou e moldar-me segundo a tua vontade. Usa das circunstâncias para provar o meu coração. Você enxerga, irmãos, as provas da vida como um castigo, como um instrumento de Deus? Porque quando oramos, o fato é que seremos provados. O fato é que se não orarmos, seremos também. Mas nós oramos para que possamos enxergar por meio das provações que isso não é um castigo, mas é um cuidado da parte de Deus, nos purificando, nos santificando, purificando a qualidade da nossa fé, nos levando muitas vezes a olhar por meio da circunstância que de fato ainda precisamos confiar mais em Deus. Que a nossa fé talvez ela se limita apenas a uma parte teórica do nosso ser. Que quando estamos na vida ali muito tranquila, é fácil dizer que confiamos nele. Mas quando a coisa aperta e as pressões vêm, vemos que talvez a confiança está no dinheiro, vemos que talvez a confiança está na profissão, está no trabalho, está na poupança, está na saúde que temos. Por isso, fazemos essa oração. Mas Ele não é só um Deus que sonda, que prova, Ele é também um Deus que revela. E Ele segue no versículo 24a. Vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, prova-me, com a finalidade de que o Senhor possa ver se há em nós algum caminho mau. Essa palavra aqui, derek, do hebraico, ela traz um sentido não apenas de um ato isolado. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, algo esporádico, atos, ali isolados do nosso dia, mas ela traz um sentido de um padrão de vida, um comportamento. Basicamente o salmista aqui ele está dizendo: Senhor, vê se há em mim algum hábito, vê se há em mim alguma inclinação ou postura que eu costumo viver dessa forma que me afasta de Ti. Sonda-me, prova-me e revela esses meus maus comportamentos. Revela as minhas inclinações que eu ainda não enxergo. Revela o meu modo de andar, de viver que não agrada a Ti. Muito pelo contrário, que talvez me afaste de Ti e que eu ainda não tenha percepção. Irmãos, e não duvide ainda o quanto existe de coisas em nós que talvez nós não temos a consciência que nos afastam de Deus. Mas que na sua onisciência Ele possa revelar também a nós os nossos maus comportamentos, os nossos pecados, as nossas inclinações, as nossas limitações. Que na sua onipresença Ele nos console ao fato de saber que não estamos sozinhos, mesmo diante desses abismos que vamos encontrar. E que Ele nos fortaleça por meio da sua onipotência. Mais uma vez aqui, o capítulo de Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Pedimos para que Deus revele o nosso caminho mau. Por quê, irmãos? Porque não sabemos o que é bom e o que é mal de fato. Muitas vezes aquilo que achamos que é bom é ruim. Precisamos pedir para que Deus nos revele, por meio da sua palavra, como devemos caminhar. Muitas vezes achamos que essa é a maneira correta de viver e talvez enganamos a nós mesmos. Não, aqui está tudo certo. Não tem problema nenhum fazer isso, não tem problema nenhum fazer essa escolha, não tem problema nenhum tomar essa decisão.
Não tem problema nenhum educar meus filhos dessa maneira. Irmãos, tudo que façamos, precisamos ser sondados, iluminados pelo Espírito Santo, conduzidos pela sua palavra, que Ele revele por meio da sua palavra os caminhos maus que há em nós ainda. Tudo que precisamos saber para como devemos viver está na sua palavra. Está na sua santa palavra. E como salmista aqui, nós pedimos coragem a Deus para que Ele mostre os nossos maus caminhos, para que Ele aponte claramente os caminhos que precisam ser abandonados. E falamos na semana passada aqui sobre a mornidão do nosso coração, como talvez possamos nos pegar mornos, mas que Deus, Ele nos conduza a um caminho de arrependimento. E arrependimento não é apenas contrição, não é apenas aquela tristeza, né, que possa vir ao nosso coração. Arrependimento é uma mudança de direção, é uma mudança de vida. A gente caminhava por um lado e Deus, Ele vem e traz luz sobre os nossos maus caminhos. E nós nos arrependemos ao ponto de caminhar na direção oposta. Essa é a oração do salmista. É como se ele dissesse: Senhor, se eu estiver me enganando, se eu estiver alimentando pecados ocultos, se os meus passos estão me levando para longe de Ti, mostra-me. É uma oração desesperada, irmãos, daqueles que querem se tornar mais parecidos com Cristo e principalmente daqueles que veem em Deus o seu padrão moral. Senhor, eu quero viver segundo a Tua vontade. Mostra-me se há ainda dentro de mim caminhos maus. Mostra-me ainda os pecados que ainda carrego comigo, para que eu possa, pelo poder do Teu Espírito Santo, me desvencilhar deles, desses pesos que ainda carrego. A vida cristã, irmãos, autêntica, ela não teme a revelação do pecado. Ela não teme a exposição do pecado que vem por meio de Deus, porque ela sabe que não para ali. A exposição diante de Deus, ela é o primeiro passo para a restauração. Ele é o primeiro passo para que possamos ser moldados, para que possamos ser restaurados. Quem foge desse caminho acaba nos caminhos maus. Quem foge desse exame de Deus acaba continuando na mesma medida. Como falamos aqui na semana passada, é olhar, né, para a sua vida e ela continua do mesmo jeito. Irmãos, que nós possamos nos inconformar com isso. Diante de um Deus tão poderoso, que nós possamos fazer oração como essa de Davi: Senhor, sonda-me. Senhor, traz luz sobre o meu coração. Senhor, mostra se há em mim algum caminho mau. Senhor, eu não me conformo em viver da mesma maneira. Irmãos, como ele fala, aquela incompatibilidade de um Deus santo com o pecado no versículo 18, 19, 20, ali em sequência, até o 22. Esse contraste de Davi, que ele fala que ele não pode conviver com aqueles que zombam de Deus. Que esse seja também o nosso sentimento para com os nossos pecados. Senhor, eu não quero mais viver, eu não quero mais ser o mesmo. Sabe, eu não suporto mais ser o mesmo. Passando, vem ano, e eu me pego vivendo da mesma forma. Eu me pego nos mesmos caminhos, nos mesmos hábitos, vivendo da mesma forma. É uma oração desesperada, crendo que Deus pode nos transformar, pedindo: Senhor, por favor, muda-me. É buscando com toda a nossa força, como se dependesse de nós o caminho da santificação, mas crendo e confiando que tudo depende dEle, que Ele é quem nos transforma, que Ele é quem nos muda. Então ore pedindo ao Senhor que Ele exponha os pecados que talvez você mesmo não perceba, os pecados que ainda estão ocultos no seu coração, que por mais que você faça aquela leitura e: Senhor, eu estou tão bem, talvez não esteja, que Ele possa trazer luz a isso. Permita que a palavra de Deus seja esse espelho que mostra os caminhos que precisam ser abandonados. Amém, irmãos? E o último passo dessa oração, ele diz: guia-me pelo caminho eterno.
A oração do salmista aqui, ela é maravilhosa porque ela não termina na revelação do pecado. Deus, ele não é apenas um Deus que ele vem e traz luz, né, à nossa vida, traz para fora os nossos pecados por meio das circunstâncias, por meio das provações e nos larga, né, como estamos. De fato, eu sou esse pecador miserável e não mereço a graça de Deus. Então, portanto, né, não mereço nem estar aqui, talvez. Não mereço nem me achegar diante de Deus. Não, ele não nos abandona assim. Ele não nos deixa apenas ali, né, lidando sozinho com os nossos pecados. Mas o salmista aqui diz: guia-me pelo caminho eterno. Ele não quer apenas saber onde ele erra. Ele não quer saber apenas aonde existem pecados ocultos, mas ele quer ser transformado e direcionado para a vida que agrada ao Senhor. Ele clama para que Deus o guie. E esse verbo aqui, guiar, ele traz a ideia de conduzir mesmo passo a passo. É como um pastor de ovelhas conduzia as ovelhas no caminho ali, quando ele conduzia as ovelhas. É como se ele pedisse: Deus, guia-me passo a passo na minha vida. Sonda-me, prova-me, examina-me. Tudo isso, mas guia-me no caminho. Tu és um Deus que não nos abandona, Tu és um Deus que não nos desampara. Então guia-me. Como o Senhor cuidava daquelas ovelhas, como Davi cuidava daquelas ovelhas, essa percepção que ele tinha do pastoreio. Assim como um pastor conduz aquelas ovelhas que precisam ser conduzidas, porque não tem a capacidade de se guiar por si mesmas, que não tem a capacidade de se defender por si mesmas, que é um bicho extremamente limitado. Senhor, eu sou de fato também limitado nas minhas percepções. Eu sou limitado na minha própria força, na minha própria condição. Então guia-me pelo caminho. Guia-me com clareza. O mesmo Deus que sonda é o mesmo Deus que prova, que revela, mas é também aquele que guia, não deixando o seu povo perdido no próprio engano. Ele é um Deus que não nos abandona nos nossos enganos. Não nos abandona na nossa superficialidade. Não nos abandona na nossa mornidão do coração. Como falamos semana passada aqui, Ele é um Deus que estava a ponto de vomitar eles da sua boca. Mas glória a Deus, irmãos, porque Ele é um Deus que não os vomita, mas os exorta a ponto de que eles possam se voltar em arrependimento. Irmãos, é maravilhoso nós crermos nessa realidade. Escutarmos canções, né, daquelas baseadas em passagens bíblicas que falam ao nosso coração sobre o cuidado de Deus. Canções como aquela talvez do Ousado Amor, que eu acho que é uma canção americana, né, que fala que ela é aquele que abandona as 99, né, para ir em busca daquela ovelha perdida, que Ele é um Deus que nos ama a um ponto de nunca nos abandonar. E quando olhamos para passagens como aquela que lemos aqui semana passada de Apocalipse 3, Ele é um Deus que sempre está pronto a nos restaurar, sempre está pronto a nos conduzir no caminho. É um Deus que nunca nos abandona, e glória a Deus por isso, irmãos. Porque eu não sei você, mas nessa caminhada seguindo a Cristo, talvez nós seguimos Ele há tantos anos. Esse é o Tito, tá? Para quem não conhece. Nós seguimos a Cristo há tantos anos. E o fato, irmãos, é que quando oramos essa oração de Davi, e Deus Ele vem e traz para fora tudo isso que somos, e o conhecimento da profundidade do nosso coração, a vontade que temos é cavar um buraco no chão e se esconder. A gente olha para dentro de nós e pensa assim, ó, cara, como que eu consigo ter a coragem de dizer que eu ainda amo a Deus? Como eu consigo? E daí, como diz a minha esposa, né, quando ela se converteu, ela pensava assim, tinha sempre aquela, com quem que eu pareço nas escrituras, né? E ela disse que ela parecia com João, assim, né? Ela, eu sou aquele aqui que se dizia ser amado. Então ela falou que hoje, né, passou uns anos, ela não tem como não se ver como Pedro. Ela falou, eu sou aquele cara na praia, eu sou aquele cara que negou a Cristo, não tem como. O único personagem
que às vezes a gente pode se identificar ali esse cara, porque vemos o quanto somos miseráveis, irmãos, o quanto carecemos da graça de Deus. Mas é muito bom saber que Deus, ele não lida conosco como nós lidamos com ele, com infidelidade muitas vezes, com falta de constância, né? Como temos muitas vezes inúmeras versões da Bíblia, digital, papel, tanta coisa. E quando pessoas que não têm o mesmo acesso, ou pessoas talvez até que não são nem letradas, desejariam e almejariam tanto conhecer a Deus por meio das Escrituras. E nós que somos talvez muito bem letrados, ou temos tanto acesso, muitas vezes negligenciamos tanto o conhecimento de Deus e as instruções por meio da sua palavra. Gastamos talvez ali alguns segundos, minutos, ou até mais do que 5 minutos, lendo tantos posts no Instagram, lendo tantas matérias, né, sobre não sei o que nos Estados Unidos, sobre a guerra não sei aonde, jornais, mas não gastamos, às vezes, míseros 5 minutos para conhecer mais quem é o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, a realidade é que nesse somos nós. Mas como salmista, nós oramos para que ele não só traga para fora a verdade de quem somos, mas que nos guie no caminho da justiça, para que nos transforme, para que ele nos lembre que ele é um Deus que jamais nos abandona. O autoexame verdadeiro, ele não termina no reconhecimento da miséria. E glória a Deus por isso. Ele é uma verdade que segue nos levando à dependência da graça que nos guia. O autoexame, ele não termina no reconhecimento da miséria de quem somos, mas é na dependência da graça que nos guia, passo a passo nessa jornada, seguindo a Cristo Jesus. Não basta saber o que está errado, irmãos, precisamos do Espírito Santo para nos conduzir em obediência. Um diagnóstico sem direção, ele gera desespero. Se Deus ele viesse, apenas trouxesse a realidade de quem somos, e glória a Deus, né? Que ele não traz luz completa à nossa mente, pensamentos e natureza, né? Graças a Deus ele vai liberando aos pouquinhos, né, essa consciência de quem somos. Porque se ele trouxesse a luz ao ponto de que ele nos conhece, nós sumiríamos no mundo. Não teríamos a capacidade de lidar com a verdade de quem somos. Mas graças a Deus, ele, por meio do seu Espírito Santo, vai iluminando quem somos para nos conduzir em obediência. Não é um diagnóstico apenas ali sem direção, né, que nós entraríamos em desespero. Mas é um Deus que revela para nos restaurar e nos orientar. Ele dá ali a sequência, né, de como vamos caminhar. Portanto, peça a Deus em oração que Ele não apenas revele os seus pecados, mas Ele também conduz os seus passos no caminho eterno. Conduz os seus passos no que diz respeito a seguir a Cristo. Cada decisão prática da sua vida precisa estar debaixo da direção de Cristo, debaixo da direção divina. Peça para que Ele o conduza. Concluímos até aqui, irmãos, esse Salmo 139. Ele termina, na verdade, como ele começou, né? Diante de um Deus que tudo conhece. Ele começa com: Senhor, Tu me sondas e me conheces, e termina com: sonda-me, ó Deus, prova-me, vê e guia-me. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, assim como Davi, para que, Senhor, Ele possa nos sondar, para que Ele possa nos provar, para que Ele possa nos iluminar e nos guiar no caminho da justiça. Essa é a nossa oração. O caminho da fé, ele não é esconder, mas é expor, para que possamos ser tratados, curados, sarados. Que Ele possa tornar essa a nossa oração hoje, irmãos. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Esse é o meu pedido, para que Ele sonda-me, prova-me, revela-me e guia-me, para mim e para a sua vida. Para que possamos não ficar refém das nossas emoções, dos nossos pecados, dos nossos achismos. Para que também não possamos ficar presos, olhando para as provações como castigo de Deus.
para que não possamos ficar sem direção diante da revelação, da iluminação do Seu Espírito Santo, mas que possamos entender que esse processo da parte de Deus é com a finalidade de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, como falamos no início. Esse é o nosso desejo, porque se formos semelhantes a Cristo, com certeza seremos pais melhores, com certeza seremos mães melhores, com certeza seremos cristãos melhores, amigos melhores. E esse é o nosso desejo. Amém?